Bom, agora a gente vai fazer a aula 64, que a gente vai continuar falando de outro fundamento para analisar empresa. Esse é o que muita gente conhece, que é o PVP, né, ou junto com o VPA. Né, a gente usa bastante esse instrumento para analisar empresas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Tá? Por que a gente usa muito o PVP e o VPA? Porque eles avaliam se a ação está cara ou barata em relação ao seu valor patrimonial, sendo úteis especialmente para empresas do setor financeiro, imobiliário e de setores com ativos físicos relevantes. Então, perceba que aqui já tem um ponto. Empresas que têm ativos físicos relevantes. Setor tech não tem ativos relevantes. Né? Uma Google, por exemplo. Uma Google, o que ela vende? É software, é soluções, é arquivos, é inteligência artificial, é ADS. Ou seja, esse tipo de empresa, ela não tem como você analisar valor patrimonial. Porque o valor patrimonial normalmente vai ser muito baixo. Né? Ela não vai ter grandes... às vezes até ela tem grandes data centers. Elas têm um centro de pesquisa avançado, ela tem escritórios em várias regiões, mas não é o foco dessa empresa. O que ela vende ali, com essa estrutura que ela tem ali, ela vende bilhões de dólares em cima de vários produtos. Então, o valor patrimonial dessas empresas normalmente costumam ser pequenos e irrisórios, diferente, por exemplo, de uma indústria, de uma siderúrgica, de uma empresa que tem grande patrimônio, tem muito ativo, maquinário, né, que aí sim você consegue avaliar através dessa ótica. Tá? Então, empresa do setor de tecnologia, empresa do setor quant, que está aí novo, até empresa de carros elétricos, que aí talvez ela tenha frota de carros elétricos, mas tem uma parte lá que é P&D, pesquisa e desenvolvimento, que é muito diferente. Então, é muito mais complicado de analisar. Setor financeiro e imobiliário, que tem ativos físicos relevantes, é muito mais fácil de você analisar, tá? Então, o que o VPA ele vai medir? Ele vai medir quanto a ação representa do patrimônio líquido da empresa. Qual que é a fórmula do VPA? A gente pega o patrimônio líquido da empresa e divide pelo total de ações emitidas. Muito tranquilo. Aí você faz lá a divisão e acabou. Então, aqui tem um exemplo. A empresa XYZ tem um patrimônio líquido de 10 bilhões e existe 500 milhões de ações no mercado. Logo, dividindo esses 10 bilhões pelas 500 milhões de ações, a gente chegaria a R$ 20 de patrimônio de VPA, né, de valor por ação. Isso significa que cada ação no papel vale R$ 20 em termos de patrimônio. Tá? Bingo! Achou a continha, bem tranquilinho de fazer. Isso daqui, os sites de fundamentos, de análise de empresas, elas já têm isso. Então, não é algo anormal, não é uma novidade. Isso daqui é uma coisa que a gente consegue achar bem tranquilo. E o PVP, ele compara o preço de mercado da ação, qual que é o valor da cotação, em cima do valor patrimonial da ação, em cima desse VPA que a gente calculou. Então, vamos colocar aí hipoteticamente, né? A ação, o VPA dela é 20 nesse exemplo, certo? Se a ação estiver sendo cotada a 10, a gente logo, 10 para 20, são 50%. Ou seja, o PVP seria de 0,5 ou de 0,50. Ela estaria sendo negociada a cada... o valor dela justo por patrimônio, por contábil, é R$ 20, mas o mercado está avaliando a 10. Isso acontece no mercado financeiro? Acontece, tá? Normalmente, quando a empresa tem um PVP muito abaixo de 1, ou seja, nesse caso, ela vale 20, mas ela está sendo vendida, está sendo negociada a 10, 12, R$ 15, é porque provavelmente o mercado ou não enxerga algum crescimento nela, ou ela está com algum problema, ou ela tem alguma situação que a gente precisa entrar mais a fundo para poder analisar, tá? Normalmente é isso. Dificilmente é uma empresa que está extremamente redonda, perfeita, para estar com um valor patrimonial tão abaixo ali quando a gente olha a cotação do mercado, tá? Então,
O PVP ele compara o preço do mercado da ação com seu valor patrimonial. Qual que é a forma do PVP? O preço da ação dividido pelo VPA, que foi aqui nesse exemplo a gente achou a R$ 20, tá? Então, se a ação está cotada, se a ação da XYZ está cotada a 30 e o VPA foi calculado, foi 20, logo a gente vai fazer 30 dividido por 20, e nesse caso o PVP estaria de 1,5, ou seja, ela estaria sendo negociada com ágio, estaria sendo negociada acima do valor justo contábil. Isso também acontece com bastante frequência. Tá? Então, nesse caso, seria 1,5, em torno de 50% acima do valor justo por valor patrimonial, tá? Lembrando isso, por valor contábil. Tá? Então, qual que é a interpretação do PVP? Se a ação está abaixo de 1, ela está subvalorizada, tá? Ela negocia abaixo do seu valor patrimonial. Se o PVP dela estiver em 1, a ação está sendo negociada pelo seu valor contábil, ou seja, muito perto do preço justo. E se essa ação estiver a 1, acima de 1, a ação está sobrevalorizada, o mercado precificando além do patrimônio líquido, tá? Normalmente, quando está abaixo de 1, a maioria das vezes tem algum problema, ou um problema pontual, ou um problema que pode levar por vários trimestres, tá? Aí já não é um problema pontual. Quando ela está em 1, ela está na linha, né? Digamos que o mercado está querendo ver que o preço está justo. E quando ela está acima do PVP de 1, 1,20, 1,5, 2 vezes PVP, 3 vezes PVP, é porque provavelmente essa empresa cresce muito, o mercado vê que ela está crescendo, e aí o mercado paga um prêmio em relação ao PVP, né? Porque a empresa tem uma qualidade absurda. Então aqui a gente tem, por exemplo, no Brasil, recentemente, né, com essa subida muito forte, Cyrela, EasyTech, a gente tem a JHSF, né, que são construtoras premium, construtoras de alto luxo, né? A gente tem a Petrobras ainda está fora, Itaú é um exemplo muito claro, com o PVP muito acima. Bradesco agora sim deu um reajuste. O Banco do Brasil nunca consegue chegar certo do PVP, porque aí o mercado sempre classifica que o governo, seja qualquer governo, vai meter a mão no Banco do Brasil. Então ela nunca consegue chegar ao preço justo. Muito semelhante à Petrobras também, que raramente consegue chegar no preço justo ali por PVP. Já o Banco Itaú já passou muito, BTG já passou demais, né? Então a gente vai analisando isso daí. Empresa de tecnologia muitas vezes negocia a 2, 3, 4, 5 vezes PVP, mas aí tem essa pegadinha. Analisar a empresa tech por PVP é muito complicado, porque ela não tem tantos ativos ali. Ela se alavanca mesmo em cima do patrimônio dela, né? Isso é natural dela. E essa alavancagem não é negativa, é uma alavancagem em cima de receita, de crescimento de lucro, de crescimento de vários números. Então a gente sempre tem que olhar esse ponto, tá? E aí é onde a gente vai analisando por qual motivo a empresa está com o PVP muito acima e por qual motivo a empresa está com o PVP muito abaixo. Qual que é a vantagem e desvantagem do PVP? A vantagem, ele é útil para avaliar empresas com muitos ativos físicos, bancos, construtoras siderúrgicas. Ele é fácil de calcular e interpretar, muito fácil mesmo. E ele ajuda a identificar ações potencialmente baratas. Tá? Essas seriam as 3 vantagens. Desvantagem, não funciona bem para empresas de tecnologia e serviços que possuem poucos ativos físicos, porque eu acho que eu ressaltei bem no começo da aula. Ignora a rentabilidade da empresa. Uma empresa com PVP baixo pode estar em dificuldades. Justamente isso. Se ela está com PVP baixo, ela está sendo negociada abaixo do valor contábil. Peraí, será que tem algum problema nessa empresa? Será que o problema é pontual? Será que é um problema muito grande? Né? Até que ponto essa informação do PVP baixo ela muda alguma coisa? Então, é nesse ponto que a gente precisa sempre dar uma checada, né? Uma analisada, para a gente, de fato, ver se tem uma coerência aí em questão dos nossos números, tá? E ele pode ser distorcido também por reavaliações contábeis do patrimônio. Existem empresas que têm um PVP muito alto, mas parte desse PVP, desse patrimônio líquido, são ativos intangíveis, que se não forem marcados para cima, eles deteriorariam o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, o PVP da empresa é 70, mas na verdade, quando a gente tira o intangível, o PVP dele é 30.
Também tem que tomar cuidado, principalmente empresas que fazem muitas aquisições, fusões, envolve muito ágil nas operações, goodwill que a gente fala. Então, tem que tomar muito cuidado nesse ponto, tá? Ele pode dar uma enganada. E aí, vamos lá falar do nosso amiguinho Status Invest, tá? O Status Invest. Ele também tem essa informação. Inclusive, a gente vai pegar o caso de loja Renner. Tá? Então, vamos lá. Pegamos a loja Renner. E aqui a gente vai achar o PVP, ó. 1,66, ou seja, ela já está sendo negociada com ágio, 66 acima, tá? O valor patrimonial também está aqui, ó, VPA, ó, 9,57. Então, o papel está custando 15,97, mais o valor patrimonial dele é 9,57, e o PVP, logicamente, ele está aí a 1,66. O VPA da loja Renner já teve épocas que foi maior, ó. Isso tudo aqui é em relação ao patrimônio líquido. Então, olha só, o patrimônio líquido dela em 2015 já foi de R$ 18. Esse patrimônio líquido, esse valor patrimonial, ele pode mudar ano a ano, tá? Então, olha só. Aqui, a gente consegue ver claramente, ó, que inclusive o valor patrimonial ele veio caindo, tá? De R$ 10 ele foi para 9,57. Então, quando ele estava em 18 ou em 14, principalmente em 18, o valor dela de 16, de 15, 16, estaria muito barato, ainda estaria com deságio na cotação. Tá? E o PVP, olha só, a gente também consegue ver historicamente quando que ela foi negociada. Ela já foi negociada 9 vezes PVP em 2019, ou seja, caríssimo. Caríssimo em 2019. Historicamente, a loja Renner sempre foi negociada de forma cara. Olha a média dela, 4 vezes PVP. Por quê? Porque a loja Renner é a número 1 do Brasil em varejo. É a número 1 do Brasil em roupas, né? Ela é muito acima da Riachuelo, da C&A e tudo mais. Então, ela sempre foi negociada isso daí, só que ela foi perdendo, né, market share, ou seja, participação do mercado, conforme veio o avanço das chinesas, né? Shopee, Shein, né? Foi vindo a própria Amazon com roupa, né? A AliExpress, né? Essas marcas todas veio chegando e elas também vendem roupas. Vendem camisetas, vendem calças, né? Elas vendem. Então, conforme essa concorrência foi vindo, o que a gente consegue perceber? Que o PVP, que antes era negociado a um prêmio absurdo, 9 vezes, 6 vezes, 2 vezes, com a média de 4 vezes, ele começou a se normalizar. Então, hoje, 1,67, embora esteja caro, se a gente for pegar o histórico da empresa, ela sempre foi negociada, na média, a 4 vezes PVP. Então, se o papel, a gente está falando de R$ 9 ali de preço justo na loja Renner, vamos colocar 9, né? Vamos arredondar. A gente pegaria esse 4,65 e jogaria em cima da fórmula. Ou seja, historicamente, a loja Renner ela deveria ser negociada com base nisso, tá? Nesse histórico, a R$ 41. Tá? Então, ela tá cara quando você olha pelo PVP, porque a galera tava comprando acima do PVP, acima do 1, mas historicamente ela não está tão cara. Ela está historicamente, estatisticamente, ela está abaixo da média. Tá? Olha ali, ó, 1,67 no atual, aí está escrito, ó, menos 64% abaixo da média, ou seja, ela está 64% abaixo da média, né? Que é de 4, quase 5 vezes PVP, né? 4,65. Tá? Isso é bem legal de a gente pegar essas informações, porque a gente consegue analisar bastante. Vamos pegar uma outra case que é Guararapes. Quem que é Guararapes? É a dona da Riachuelo, ou seja, concorrente da loja Renner. Tá, Guararapes, R$ 11, subiu nos últimos 12 meses 66%, tá? E aí a gente vai lá, desce, 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 desce. Ó o VPA aqui, ó. O VPA dela, R$ 11,11, tá? Quando a gente clica aqui no VPA, repare que o VPA também da Guararapes também já foi muito alto. E também veio num decréscimo aqui de valor patrimonial por ação, tá? Inclusive, a média do VPA dela
era R$ 33. Tá? Deteriorou demais aqui. Mas o PVP, olha só, 1,04, ou seja, está mais justo do que a loja Renner. Também, historicamente, a média dela é 1,54, então ainda teria uma gordurinha aqui para subir, né? Quando a gente olha a média, tá? Mas quando a gente olha o atual, já está um pouquinho acima do PVP de 1, né? Ou seja, um pouquinho acima do valor patrimonial, mas teria ainda, teoricamente, mais gordura para puxar. Se chegar nessa média de 1,54, a gente ainda teria um acréscimo aí de mais uns R$ 4, uns 3, R$ 4 ali por ação, né? Daria ainda mais uns 30% aí de subida. Tá? A média dela é 1,54. Veja que a média dela é muito abaixo da loja Renner. Por quê? Porque ela não é o player dominante do mercado de roupas, né? De vestuário no Brasil. Ela é um player muito mais fraco do que loja Renner. Tá? Valor patrimonial dela, ó, R$ 11. Mas repara aqui, ó. Aqui tem o PEG Ratio, que foi da outra aula que a gente ensinou. Olha só, 0,12. Então significa que o papel está muito barato. Aqui você já começa a fazer um diferencial, ó. PVP mais barato do que loja Renner. PEG Ratio mais barato do que loja Renner. Aqui começa a ser muito mais interessante. Só por esses dois números, que foram das últimas duas aulas, já começa a ser interessante a gente pensar em Guararapes quando a gente compara com a loja Renner. Viu só? É aqui que a gente vai fazendo os comparativos. Lógico que aqui é a informação do status invest. A gente pode olhar outros sites de fundamentos, e esses sites de fundamentos eles podem ter diferença entre eles. Mas, por isso que é bom consultar mais do que um site de fundamentos. Mas, vamos dizer que 70%, 80% dos casos, os números aqui eles batem certinhos, tá? Mas olha que interessante, aqui a gente tem o VPA, o PVP, e a gente consegue perceber que o papel não teve um grande surf, tá? E aí a gente vai comparar com a terceira e última empresa do setor, que é a C&A, que também é listada na bolsa. Tá? E aí, ó, C&A, R$ 17, subiu 75% nos últimos 12 meses. A gente teve um rally na bolsa, né? A bolsa tá linda. Vamos descendo lá, ó. Mesma situação, PEG Ratio 0,23, ou seja, C&A também está muito barata. A gente compararia com a Guararapes, que é a dona da Riachuelo. Mas o PVP já está um pouco mais salgado, ó, 1,53. Olha o VPA dela, 11,47. O VPA da C&A já aconteceu uma coisa diferente. O VPA dela subiu. Por quê? Porque a C&A, há uns anos atrás, ela estava muito deteriorada. Muito. E aí ela foi melhorando, crescendo lucro, crescendo receita, crescendo valor patrimonial. E olha só, o valor patrimonial dela só foi subindo. Então isso daqui é lindo. Tanto que a C&A, ela chegou a R$ 2 a cotação. Em 2020, 2021, acho que R$ 2 e uns quebrados. Eu acho que a gente consegue ver numa janela de 5 anos. Ó, 5 anos. Olha aqui, ó, o preço dela. 2,08, ó. Em 2022, ó. Se a gente for puxar daqui para cá, ó, olha a subida. 300, 400, 500, ó. Aqui chegou ó, no pico a 800%, ó. 835%. Tá? Então, e fez fortuna esse daqui. Aqui quem comprou lá embaixo em R$ 2 e segurou essa operação, fez muita grana, tá? Mas aí voltando para o PVP, ó, PVP 1,53, a média dela é 1,19, lembra que ela estava deteriorada e foi melhorando? Então, aqui mostra que sempre a galera achava que o ativo era ruim. Então, o pessoal sempre pagava, ó, no PVP, sempre abaixo do valor de mercado. Em 2022, o PVP chegou a 0,24. Então, quem aqui, em 2022, falou que 0,24 era absurdo esse preço, comprou a C&A a R$ 2. E aí, fez simplesmente 800%. Se segurou até hoje. Lógico que a gente pensa que quando passa 100%, 200% de lucro, é muito difícil da pessoa segurar, né? Então, 800%, eu acho que é ainda mais difícil. Mas, se o cara tivesse segurado ou morrido, 800% de lucro a família dele visualizaria agora, tá? Então, o PVP aqui, ó, tá em 1,53, ou seja, o PVP, nesse caso da C&A, já está acima da média histórica dela, tá? Aqui tem que tomar cuidado, entre aspas, mas significa também que o papel é uma outra empresa, mudou muito, melhorou demais, é uma outra empresa.
Então, não duvidaria de, por exemplo, ela chegar num PVP de 2019, de 2,89, por exemplo, ou seja, ainda teria lenha de mais de 150% para subir, tá? Mas aqui ela já está um pouco mais cara. Tanto em PEG Ratio como PVP, ela já está mais cara do que a Guararapes e muito mais barata do que a loja Renner, tá? Então aqui é onde a gente consegue fazer sempre esses comparativos, tá? Você vê que eu uso o Status Invest, né, como ferramenta de análise, mas a gente tem outros sites, Fundamentei, Oceans 14, Investidor 10, Fundamentos, né, Invest Site. O que mais tem é sites com fundamentos de empresas, tá? Só precisa comparar para ver se os sites eles estão batendo os números, que pode não bater, e aí é onde a gente tem que entrar nos balanços para ver se realmente aqueles números batem, tá? Mas por aqui, vocês viram que é bem suficiente de a gente pegar todo esse conteúdo e ir para cima, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, e se tiverem dúvidas, vocês podem mandar no nosso grupo de WhatsApp. Até a próxima.